Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos ler o capítulo 8 hoje do livro de Levítico. Então vamos lá, vai falar sobre a consagração de Arão e de seus filhos. Você está firme no propósito? Então vamos lá, a gente vai ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler a Bíblia de capa a capa, um capítulo por dia. Hoje nós estamos no capítulo 8 do livro de Levítico. Bora para a leitura. A consagração de Arão e de seus filhos. Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão os seus filhos e as vestes e os óleos da unção, como também o novilho de oferta pelo pecado, e 2 carneiros e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. A congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. E o cingiu com o cinto da obra de esmerada da estola sacerdotal, e o ajuntou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou, e disse, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o suporte para o consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para o consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com o cinto e atuou-lhe as tiara, como o Senhor lhe ordenara. O óleo, ali, quando foi derramado sobre a cabeça de Arão, estava o separando para o ofício sacerdotal. Então ele deveria servir na casa do Senhor como um sacerdote e deveria servir ali toda a congregação como um sacerdote, e seus filhos também foram chamados, né? Então receberam também ali aquela unção, o óleo sobre, né? Foram ungidos ali por Deus para servirem o povo e cuidar do trabalho ali também na casa do Senhor. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre a entranha, e o redenho do fígado e dos rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e o aspergiu, e o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro em seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água. Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar do holocausto, de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar com o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue.
e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta direita da orelha direita dele, e sobre o polegar na mão direita, e sobre o polegar do pé direito. Aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está nas entranhas, e o rebanho e o redenho do fígado, ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto de pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma ombreira, e o pôs sobre a gordura sobre a coxa direita. E tudo pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto, e era uma oferta de consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou a Arão e as suas vestes e a seus filhos, as vestes dos seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comerei com o pão, que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos o comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimares. Também da ponta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprir os dias da vossa consagração. Porquanto, pois, 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou, se fizesse em expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação de dia e de noite por 7 dias, e observarei as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. E o alerta que Deus deixou, né? Então façam isso para que vocês não morram, para vocês verem o tamanho, né? E quão preciosa era aqui a ordem do Senhor. Não desobedeçam, faça o que eu estou mandando. É muito interessante porque tudo tinha ali, né? Tudo tinha ali a direção de Deus. Deus dava a direção para o seu povo, assim como faz hoje, né? Mas tudo tinha que ser obedecido nos seus mínimos detalhes, para que não viesse, né, uma consequência de morte para o sacerdote, para a gente entender como era sério esse ofício sacerdotal no qual Arão ele havia recebido do Senhor.